Boa tarde, irmãos. Glória a Deus, aleluia, por estarmos aqui em mais uma live. Hoje nós vamos ler o livro de... Nós estamos lendo, o livro de Provérbios e o livro de Mateus. Hoje nós vamos ler o capítulo 8 de ambos os livros. Então vamos orar para começar. Pai querido, Pai de amor, graças te dou, Senhor, por esse momento. Graças te dou pelo privilégio de estar na tua presença, de poder manusear as tuas escrituras, por poder ler, falar, divulgar, levar essa palavra às pessoas. Gratidão, Senhor. Gratidão por esse momento. Obrigada por mais um dia. Obrigado pela vida, pela provisão diária que o Senhor nos dá, espiritual e material. Graças te dou, Pai querido. Agora, Senhor, eu peço que o Senhor me dirija com o teu Santo Espírito. Acampe os teus anjos nesse ambiente. Coloque o teu Espírito Santo, Pai, me direcionando, falando conosco. Eu oro agradecida em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, nós vamos hoje começar por Provérbios, capítulo 8. Provérbios, capítulo 8. Acaso a sabedoria não chama e não ergue o entendimento à sua voz? Ela se posta no topo dos lugares altos, pelo caminho, nos lugares das veredas. Ela clama nos portões, à entrada da cidade, ao chegar às portas. A vós, ó homens, eu clamo, e a minha voz é aos filhos dos homens. Ó simples, entendei a sabedoria, e vós tolos, sede de coração compreensivo. Ouve, porque eu falarei de coisas excelentes, e o abrir dos meus lábios será para as coisas certas. Porque a minha boca falará a verdade, e os meus lábios abominam a perversidade. São justas todas as palavras da minha boca, não há nelas nada de mal ou perverso. Todas elas são claras para aquele que entende, e certas para aquele que encontra o conhecimento. Recebei a minha instrução, e não a prata, o conhecimento, mais do que o ouro escolhido. Recebei a minha instrução, e não a prata, e o conhecimento, mais do que o ouro escolhido. Porque melhor é a sabedoria do que os rubis, e todas as coisas que se podem desejar não se comparam a ela. Eu, a sabedoria, habito com a prudência, e acho conhecimento das invenções espirituosas. O temor do Senhor é odiar o mal, o orgulho, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Eu odeio. Meu é o conselho e a perfeita sabedoria. Eu sou o entendimento, eu tenho força. Por mim, reinam os reis, e os príncipes decretam justiça. Por mim, príncipes governam, e nobres todos os juízes da terra. Eu amo aqueles que me amam, e os que cedo me buscarem me acharão. Riquezas e honra estão comigo, sim, riquezas duráveis e a justiça. Meu filho, meu fruto é melhor do que o ouro, sim, do que o ouro refinado, e o meu rendimento mais do que a prata escolhida.
Guio pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para que eu faça herdar bens àqueles que me amam, e eu encherei seus tesouros. O Senhor me possui no princípio de seu caminho, antes de suas obras mais antigas. Fui formada desde a eternidade, desde o princípio, antes do começo da terra. Quando não havia profundidades, fui gerada. Quando não havia fontes abundantes de água. Antes que os montes fossem estabelecidos, antes das colinas, eu fui gerada. Enquanto ainda ele não havia feito a terra, nem os campos, nem a parte mais alta do pó do mundo. Eu estava lá, quando ele preparou os céus, quando ele traçou um círculo sobre a face do abismo, quando ele estabeleceu as nuvens acima, quando fortificou as fontes do abismo, quando ele quando ele assinalou ao mar o seu decreto, para que as águas não ultrapassassem o seu mandamento, quando ele determinou os fundamentos da terra. Então eu estava junto a ele, como um, criando com ele, e eu era diariamente o seu deleite, regozijando-me sempre diante dele, regozijando-me na parte habitável de sua terra, e meus deleites estavam com os filhos dos homens. Agora, pois, ó filhos, ouve-me, porque abençoados são aqueles que guardam os meus caminhos. Ouve a instrução e sede sábios, não a rejeites. Abençoado é o homem que me ouve, vindo diariamente aos meus portões, vigiando diariamente os meus portões, esperando as ombreiras das minhas portas, porque o que me encontrar, encontrará a vida e obterá o favor do Senhor. Mas aquele que pecar contra mim, arruinará a própria alma. Todos aqueles que me odeiam amam a morte. Glória a Deus, gente. Louvado seja o nome do Senhor. Que palavra, né? Esse livro de Provérbios, capítulo 8, eu dei uma estudada e o que eu pude entender é que Deus nos ensina que a sabedoria ela precisa ser ouvida e obedecida. Que os que recebem discernimentos, olha como é tremendo essa palavra, que os que recebem discernimento da sabedoria não têm dificuldade de identificar o que é justo ou não. A sabedoria vale muito mais do que a prata e o ouro. Quem é sábio é prudente, não deixa nenhum dia sequer de pensar no Senhor. Que maravilha, né, gente? Os frutos da sabedoria são melhores que o ouro, pois as coisas desse mundo acabam, mas as que recebemos de Deus dura para sempre, eterno. Deus usou de infinita sabedoria, inteligência e bom senso para iniciar a criação do mundo. A felicidade não pode ser encontrada no banquete da iniquidade, nem no prazer da vida em atos pecaminosos. A felicidade está com os que escutam a sabedoria e escolhem andar com ela. Esses recebem o favor de Deus. Que palavra abençoada, né? Como falou o meu coração. E a gente, às vezes, busca tanto alegria nas coisas do mundo. E essas alegrias são passageiras. Essas alegrias são euforias. A gente vai sentir, mas vai passar. Mas a alegria de estar na presença do Senhor, de estar em comunhão com a palavra, de estar em oração, essa não tem preço, essa é infinita, essa é para a eternidade. Agora vou ler o capítulo 8 de Mateus.
Quando ele desceu ao monte, grandes multidões o seguiram. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se tu queres, pode limpar-me. E Jesus estendeu a sua mão e tocou-o, dizendo: Eu quero, ser limpo. E imediatamente sua lepra foi purificada. E disse-lhe Jesus: Olha, não a digas a nenhum homem, mas vai pelo teu caminho, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés ordenou como testemunho para eles. E quando Jesus estava entrando em Cafarnaum, veio até ele um centurião implorando-lhe e dizendo: Senhor, o meu servo jaz em casa doente com uma paralisia, gravemente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e o curarei. E o centurião, respondendo, disse: Senhor, eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sobre autoridade, e tenho soldados sobre mim. E digo a este homem: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele faz. E Jesus, ouvindo isso, maravilhou-se e disse aos que seguiam: Na verdade, eu vos digo que não tenho encontrado tão grande fé, não em Israel. E eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e sentarão com Abraão, Isaque e Jacó no reino do céu. Mas os filhos do reino serão lançados em trevas profundas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: Vai no teu caminho, e como tu crestes, assim seja feito a ti. E o seu servo foi curado naquela mesma hora. E quando Jesus estava entrando na casa de Pedro, ele viu a mãe de sua esposa deitada, doente de febre. E ele tocou-lhe na mão, e a febre deixou, e levantou-se e serviu. Chegando à tarde, trouxeram-lhe muitos que estavam possuídos por demônios, e ele expulsou os espíritos com a sua palavra, e o curou todos os que estavam enfermos, para que pudesse se cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías, dizendo: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou nossas doenças. Ora, vendo Jesus multidões ao seu redor, deu ordens para que passassem para o outro lado. E chegando em certo escriba, disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. E Jesus lhe disse: As raposas têm tocas, e as aves do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde deitar a sua cabeça. E o outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus disse-lhes: Segue-me e deixa que os mortos sepultem os mortos. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que surgiu uma grande tempestade no mar, de modo que o barco foi coberto com as ondas. Ele, porém, dormia. E vindo até ele os seus discípulos, acordaram-no, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. E ele lhes disse: Por que temeis, ó gente de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Mas os homens se maravilharam, dizendo: Que espécie de homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? E tendo chegado ao outro lado, a região dos Gergesenos,
vieram-lhe ao encontro 2 homens possuídos por demônios e saíram dos sepulcros. Tão ferozes eram que nenhum homem podia passar por aquele caminho. E eis que chamaram, dizendo: que temos nós contigo, Jesus? Filho de Deus, vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? E havia, a uma boa distância deles, uma manada de muitos porcos alimentando-se. Assim, os demônios imploraram, dizendo: se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E ele lhes disse: ide. E saindo eles, entraram na manada dos porcos, e eis que toda aquela manada de porcos desceu violentamente pela encosta no mar e pereceu nas águas. Os que guardavam os porcos foram pelo seu caminho para a cidade e contaram tudo o que acontecera aos possuídos pelos demônios. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus e, vendo, rogaram-lhe que se retirasse da sua região. É tremendo, né? Essa palavra. Esse capítulo, Deus fala sobre curas e libertação. Ali, milhares de demônios saíram correndo de onde estava, né, o Senhor. Milhares de demônios. Quando ficou tudo limpo, saiu o diabo e ficou Deus. E aprendemos o que podemos esperar. Nesse texto, nós aprendemos que mesmo Jesus curando, libertando, fazendo milagres, os diabos, as pessoas que estavam endemoniadas, não queriam a presença dele. Então, o que podemos esperar com esse texto? Isso foi o que eu estudei, tá, gente? O que eu tentei me aprofundar um pouco. Eu entendi que as pessoas certamente irão tratá-lo bem. Afinal, ele expulsou quem nos oprimia, mas não foi isso que aconteceu. Ele salvou os endemoniados, ele os libertou, mas ele não foi isso que aconteceu. As pessoas acostumaram a conviver com o diabo, mas expulsaram Deus. Para elas, o diabo não causava prejuízo, mas Deus causou. Então, eles têm que ir embora. Eles preferiram pedir a Jesus para ir embora do que deixar Jesus libertar eles, né? É muito triste, né, gente? A gente pensar que às vezes agimos dessa forma. Que às vezes a gente está no mundo, a gente dá vazão à nossa carne, o diabo tem acesso à nossa vida porque a gente dá brechas. Eu passei por isso. E a gente não quer ter intimidade com Deus, a gente não quer orar, a gente não quer ler a Bíblia. Eu passei por tudo isso. E eu aprendi, mesmo sem vontade, ore. Mesmo sem vontade de ler a palavra, leia, porque é o que eu estou fazendo. E meu coração está queimando, está ardendo. Porque amar a Deus todo mundo ama. Nós amamos os nossos filhos, não amamos? Nós somos pai, mãe, a gente ama nossos filhos. Deus nos ama também. Mas a gente tem que amar o Senhor acima de qualquer coisa, obedecer ao Senhor. Ele tem que estar em primeiro lugar, ele tem que ser as primícias da nossa vida. Então, que o Espírito Santo tenha misericórdia de nós e nos impeça de agir dessa maneira. É o que eu oro todos os dias,
pedindo para que a minha intimidade com Deus seja fortalecida, que o meu relacionamento com Deus seja cheio da presença do Espírito Santo, que Ele fale comigo, que Ele fale através da leitura da palavra, porque nós só conseguimos ouvir a voz do Senhor através da leitura da palavra. Nós falamos com o Senhor orando, e o Senhor fala conosco quando nós lemos a palavra. E aqui nas palavras estão as promessas do Senhor. E eu declaro que eu tomo posse de todas essas promessas para a minha vida. E eu tomo posse para a promessa da vida de vocês também. Que Ele abençoe a vida de cada um de vocês. Que seja maravilhoso a intimidade, que seja maravilhoso esse encontro verdadeiro com o Senhor. Não deixem Deus, não deixem o diabo soprar mentiras na vida de vocês. Não deixem, porque o diabo ele é sujo. Eu me emociono porque eu estou saindo de uma grande turbulência da minha vida. E só Jesus está me ajudando. É com Ele que a gente pode contar, com mais ninguém. Obrigada por estarem ao vivo, as pessoas que estão aqui. Obrigada a todas. Érica, Valdo. Obrigada, gente. Depois vocês vão lá no meu canal do YouTube, curte, comenta, compartilha, porque assim o YouTube entende que o vídeo vai ter mais visibilidade. Eu quero levar, gente, eu quero que esse ministério alcance mais pessoas. Não só do meu relacionamento, mas pessoas que têm vontade, que querem, que precisam conhecer o Senhor. Nós precisamos estar na presença do Pai. A vida da gente não é nada sem a presença dele. Não tem ouro, não tem prata. Não adianta a gente estar cercado de coisas materiais e não ter a paz que excede todo o entendimento. Essa paz que nos fortalece. Essa paz que nos dá vontade de seguir em frente, mesmo com tudo caindo na nossa cabeça. Mas a gente tem certeza de que Deus está ali. É com Ele que a gente pode contar. É botar a cabeça no ombro dele, mesmo sem vontade de orar, sem vontade de falar, porque às vezes a voz não sai, a gente chora. E Ele ouve. Ele ouve. Vamos orar, gente. Pai querido, Pai de amor, obrigada, Senhor, obrigada por esse momento tão especial na Tua presença. Obrigada, Senhor, porque eu posso ler, tenho visão para ler, tenho voz para falar de Ti. Obrigada, Senhor. Me usa conforme a Tua vontade. Nada para mim, tudo para Ti. É tempo, Senhor, de nós nos rendermos a Ti. É tempo, Senhor, de reconciliação. É tempo, Senhor, de buscarmos de dia e de noite a Tua face. Obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor nunca desistiu de mim. Obrigada porque eu entendo hoje que nada é mais importante do que estar na Tua presença, estar em comunhão contigo, ter intimidade contigo, até que nada mais importe, porque é isso que eu quero, Pai. Eu não quero mais nada para minha vida. Eu quero ver o extraordinário. Eu sei que eu vou conseguir, porque o Senhor é maravilhoso. Gratidão, Pai amado. Abençoa meus irmãos, abençoa quem está online e abençoa aqueles que irão ver essa live que ficará gravada. Me ajude, Senhor, a levar a Tua palavra aos Teus filhos,
Me ajude, Pai amado. Eu oro com gratidão no meu coração, em nome do Teu Filho Santo e amado Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe a todos. Que o Senhor seja com vocês. Tenham um dia maravilhoso. E até amanhã, se Deus quiser. Se assim Ele permitir, estaremos juntos aqui amanhã, ao meio-dia. Deus abençoe vocês. Deus abençoe a vida de vocês. Beijos.